Deixa ele começar a gravar. Pronto, agora está gravando. Nossa, ainda bem que você lembrou. Bom, primeira pergunta é da Sarri Devi, Arlindo. A vida é sempre um jogo de ação ou reação? Ou, biblicamente falando, uma espécie de plantio e colheita? Eu quero saber se é isso que significa dualidade e se isso um dia tem fim. Ou se as próprias experiências que ocorrem na forma de ação e reação podem ser vistas sobre um único aspecto e se esse único aspecto nos levaria ao entendimento da não dualidade. E o que significa? Seria visto sobre esse único aspecto? O que significa aquilo? Assim, ela quer saber se esse mecanismo de ação e reação que é a dualidade. Sim. Se tem alguma coisa dentro desse mecanismo que a gente possa encontrar a não dualidade, se esse mecanismo pode, por si, explicar o que é não dualidade. Na verdade, a dúvida dela, na raiz, é o que é a não dualidade. Ok, obrigado, Wanda. A dualidade fundamental, ou primordial que existe é a dualidade sujeito-objeto, né? Existe... Essa criação é uma projeção de pluralidade, de diversidade de names criados pelo fenômeno chamado nomes e formas, né? Então, até mesmo o universo, muito embora ele seja um fenômeno único, o universo, vamos dizer, o nosso planeta, um planeta único, olhando de perto, a gente começa a ver aquilo que nos parece uma diversidade de nomes e formas. Então, a criação do universo é uma criação de pluralidade, diversidade criada por nomes e formas. Mas a dualidade fundamental que existe, né, do ponto de vista do Vedanta, ou do ponto de vista da libertação ou liberação, a dualidade fundamental é a dualidade entre o sujeito e o objeto. Então, essa dualidade subjetiva, cognitiva, sujeito e objeto é uma dualidade relevante à experiência dos jivas humanas somente, entendeu? Porque somente os jivas humanos possuem a capacidade de escolha ou livre-arbítrio, a capacidade a inteligência para discernir, discriminar, determinar, decidir, etc, etc. Então, nós temos esse corpo sutil com a capacidade de perceber o meio ambiente e perceber de modo inteligente ou consciente, e obter conhecimento através desses contatos com o nosso meio ambiente. Então, esse fenômeno ação-reação é mais estímulo, né? O estímulo do campo, o nosso parábada karma, as circunstâncias de vida, os objetos, eles estão recebidos ou percebidos por nós, ou a mente, como nós lembramos, ela integra os sensos, as percepções sensoriais. Eu estava uma semana falando só em inglês. Então, a mente ela vai integrar todas essas percepções sensoriais numa única experiência, né? E a experiência é uma depois da outra, pá, 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 pá. E cada uma dessas experiências, elas nos convidam, né? Elas nos chamam, elas nos compelem a uma resposta. Não é simples viver nesse mundo, viver nessa criação de pluralidade, né? Sendo vítima dessa dualidade aparente. Essa dualidade aparente os únicos pessoas vítimas, os únicos seres humanos, são os únicos jivas, né? Que sofrem essa problemática. Essa problemática é porque o nosso corpo sutil, ele produz essa autoconsciência aparente e o jiva se torna um sujeito, né, individual, sujeito pessoal. Então, você tem a situação de bilhões de jivas que assumem a posição de serem o sujeito em relação aos objetos em torno
a ele, né, em seu meio ambiente. E essa é a dualidade primordial e fundamental. E essa é a causa do sofrimento. Essa dualidade ela ocorre somente aos vivos humanos. E ela é chamada ignorância somente em relação aos vivos humanos. O universo de pluralidade que produz essa dualidade sujeito-objeto, ela só é referida como ignorância em referência aos vivos humanos, porque o vivo humano possui essa capacidade consciente, inteligente, de interpretar o seu contato com o mundo, né? O estímulo vem, ele responde, e sempre que ele responde, volta o estímulo de novo, um outro estímulo, uma outra resposta do campo. Então, é um constante ciclo de resposta, estímulo e resposta, onde a gente vai aprendendo, ou a gente vai capturando, ou compreendendo, ou aprendendo algumas lições da vida, né? Infelizmente, tantas dessas noções que a gente obtém através dessa constante, né, interação, né, transação com os objetos, com o mundo, ela produz aquilo que a gente chama de uma mistura de conhecimento e ignorância, porque a maior parte daquilo que a gente compreende é uma compreensão não precisa, é uma compreensão danejada, danificada por causa do excesso de rajas e tamas na mente do jiva, né? Então, a nossa mente ela não tem a capacidade de ver as coisas como elas são, ela tem tantos biases, tem tantas coisas que a partir do qual nós interpretamos aquilo que ocorre, e essas vassanas, essas biases são ignorantes, entendeu? São baseadas em noções errôneas. E todas as noções errôneas, noções falsas, enganosas, com as quais a gente continua a interpretar os estímulos do campo e responder, todas essas noções confusas que nós possuímos são fundadas numa ignorância primordial, que é a ignorância em referência à natureza da realidade e à natureza do eu, do I, do self-ser, né, do I, do eu. Então, o indivíduo, que é esse reflexo da consciência, ele assume essa posição de um eu, né, um sujeito individual, dentro de um contexto dualístico, eu e o resto do mundo, eu e o resto dos objetos, né? Ele pensa que ele é o sujeito. E ele imediatamente, ele plantado nesse fenômeno chamado a construção ou complexo corpo-mente, ele se identifica com corpo-mente. Então, essa dualidade criada por Maya, né, refletindo a consciência no corpo sutil do jiva humano, produz aquilo que a gente chama de ignorância, que é a inabilidade ou a incapacidade de perceber que a realidade, a natureza da realidade é a não dualidade, que tudo o que existe é somente a consciência, ou também chamado ser pleno, não dualista. Entendeu? Então, a dualidade, uma coisa é a diversidade, né, que é a projeção. Existem dois níveis de projeções. Existe a projeção, que é a projeção de Ishvara, que cria esse universo. E depois existe a projeção dos jivas, que é uma sobreposição sobre a projeção de Ishvara. É uma projeção em cima da projeção de Ishvara. E essa segunda projeção a gente chama de ignorância, porque é uma projeção do jiva, e o jiva não consegue perceber as coisas como elas são, por causa das energias que projetam, né, e agitam, perturbam a mente, e as energias que entorpecem a mente, que são as tamas. Então, essas duas energias, elas criam aquela condição que a gente chama de penumbra, né, ou de twilight, que é aquela condição que a pessoa vai passando no final da tarde, vê a cobra, né, projeta a cobra na corda onde está lá no poço, para pegar água no balde. Então, essa misapprehension, né, essa não apreensão correta daquilo que é devido a essa condição do intelecto humano, que é uma condição de predominância de rajas e tamas e um pouco de sattva como energia de fundo
Por isso que o processo de evolução espiritual depende principalmente, basicamente, do desenvolver, cultivar, desenvolver e manter uma mente satívica, né? Uma predominância de Sattva Guna. Porque somente assim nós temos chances, né? A possibilidade de compreendermos as escrituras do Vedanta, as escrituras do Upanishads, e reter, né? Compreender e reter esse conhecimento, o conhecimento direto. Sei, sim, agora eu compreendi. Na verdade, o ser é somente um, é único. A natureza do ser é igual à natureza desse I Jiva, do eu Jiva, né? É tudo o ser. Se tudo é o ser, naturalmente o Jiva só pode ser o ser. A realidade, a natureza da realidade é a não dualidade. E se tudo é a consciência, o ser, então como o Jiva pode se excluir disso, né? Então o Jiva é o ser, e é o ser, é um objeto, entre todos os objetos que nós conhecemos em nosso planeta, o único capacidade de reconhecer isso, porque é o único objeto que reflete a consciência, e esse reflexo que a gente chama de Jiva é o reflexo. Esse reflexo, quando é um reflexo a partir de um corpo sutil, né, que bounce, né, como se diz bounce, quando é um reflexo que vem de um espelho, do material, de mirror-like, o material tipo espelho, né, a escritura chama dos corpos sutis a mirror-like apparatus, uma mirror-like substância, uma substância como um espelho, refletor. Esse refletor, quando ele está condicionado por Sattva Guna, ele reflete a consciência, e essa consciência tem a possibilidade de compreender melhor como são as coisas aqui, né? O que é quais são as leis da natureza, como a gente deve responder. Nos foi dado o livre-arbítrio, e não só o livre-arbítrio nos foi dado, o livre-arbítrio nos foi dado, mas nos foram dadas as escrituras. O livre-arbítrio sem escritura é um desastre, entendeu? É um desastre total, porque sem as escrituras, esse livre-arbítrio, ele naturalmente, mecanicamente, ele vai ser dominado somente pelo que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero, entendeu? Essas vasanas preferenciais que depois deixam de ser preferências e viram uma questão de vida ou morte, de matar ou morrer, mas eu quero o que eu quero quando. Então, se você não tem as escrituras, se nós não temos as escrituras, a gente vai explodir esse planeta. Por isso que é importante a gente continuar propagando as escrituras, entendeu? A ignorância, ela é autodestrutiva, né? Então, esse livre-arbítrio, ele nos foi dado e, ao mesmo tempo, simultaneamente, as escrituras nos foram reveladas, de modo que a gente possa utilizar as escrituras como um manual de uso, né? Onde a gente pode seguir, ok, qual é o segredo da vida? É ser feliz e descobrir a sua real natureza, que é livre da dependência dos objetos. E como é que a gente faz isso? Karma Yoga, Dharma Yoga. Entendeu? Então a gente vai desenvolvendo uma mente satívica até que a gente compreende e retém esse conhecimento que é o mais sutil de todos os conhecimentos. Você conseguir ver a não dualidade dentro da dualidade requer uma mente muito sutilizada, muito discriminante. Você conseguia ver esse elemento dentro dos termos dessa pergunta? Você vê esse elemento de não dualidade dentro da dualidade, dentro dessa constante ação-reação, ação-reação, estímulo e resposta? Você vê, é o que o Gita diz, né? Se você consegue ver o actionlessness in action, você consegue ver aquele aspecto que é livre de toda e qualquer ação dentro de todas as ações, entendeu? Então você é um Jnani, você é uma pessoa de conhecimento, você é uma pessoa livre, você conseguiu ver o elemento que é livre, que não age dentro de todas as ações produzidas em mídia. É possível, sim, é possível, requer uma purificação do corpo sutil, a mente precisa estar purificada através do Karma Yoga, e é esse o propósito do Vedanta. Por isso, esse é o propósito de todos nós, tentando
espalhar as boas notícias, né? As boas notícias. Essas notícias não são novas, não é nenhuma novidade, por isso que eu não chamei de novidade, porque sempre existiram. Na verdade, existem períodos de tempo que as escrituras, devido a essa o materialismo desenfreado, né, a ignorância desenfreada, como nos dias de hoje, essas escrituras se perdem um pouco, né? Então, o objetivo de todos nós, dentro da nossa sampradaya, nossa tradição, é tentar reviver, reanimar, né, reacender, manter essa chama acesa, porque não é fácil. A ignorância nos dias de hoje está muito forte, muito predominante. Até mesmo as mentes mais satívicas, né, nosso planeta, ainda assim elas estão sujeitas aos poderes econômicos, né, e governos extremamente adarmos que controlam as mentes mais satívicas nossas, né? Todo o trabalho de cerca científica quase sempre é utilizado para fins de interesses das corporations, não é para interesse da humanidade, não é interesse do crescimento social e espiritual dos indivíduos, né? Então é uma situação um pouco difícil. Eu acho que deu para responder, né, Vana? Sim, Arlindo, que você não ouve porque você está falando, mas tem uma interferência no seu áudio, fica um barulhinho aí. Será que não é do fone? Sim, então deixa eu passar para o... Você mandou isso no Facebook? O link, como sempre? Eu postei o link lá no nosso grupo do seminário. Você mandou no e-mail também? Sim, ok. Vou No abrir e-mail aqui. também. Então tá, só um minuto. Ok? Sim? Não, tá aqui ainda. Eu estava querendo sair. Como é que eu faço para sair daqui? End meeting. Not see. Oh, leave. Leave meeting. Daqui a pouco ele entra, então, pessoal. Vamos dar uma guardada aí. Fábio, quando você vai para São Paulo, você vai de carro? Essa vez eu não fui. Dessa vez eu fui de ônibus até São Paulo e de São Paulo eu fui com o pesquisador que foi até o local comigo lá no carro dele. Porque olha... Por quê? Não, porque eu fui de carro uma vez, né? Até Ubatuba, de São Paulo a Ubatuba. Eu achei difícil, assim, dirigir no trecho, muito morro, muito... Nossa Senhora. Você desceu por Taubaté? Acho que Você foi por lembra? Taubaté. Foi Rodovia Oswaldo Cruz. Acho que foi isso daí mesmo. É, uma serrinha bem difícil mesmo. Dificílimo. Ok. Ok, Arlindo. Sim. Posso ir para a segunda pergunta? Sim. O Carlos está perguntando se pode mandar o link pelo Facebook. O que é? Qual link? Ele está falando do encontro aqui? Uai, ele está na sala já? Explica aí, Carlos, qual link seria? Ele já está na sala? Acho que ele quer que posta no Facebook. Eu estou a ver porque o telemóvel é muito pequenino, eu não vejo bem. Eu gosto de ver no Facebook, que é para estar a ver bem. Ah, entendi. Não, Mas não esse sei onde é que é programa de não procurar. abre no Facebook. Estou aqui à procura desde o começo e não encontro aqui no Facebook. Não, Carlos, essa sala não abre no Facebook. Isso aqui é um programa específico, você não vai conseguir assistir pelo Facebook. Eu entendi sua questão. Não tem como, tá? E entrando pelo Zoom não consigo? Eu abro o Zoom, mas É onde você está, né? Uai, você pode abrir o Zoom em qualquer lugar, no computador, no telefone, mas é eu abro o independente. computador, mas não aparece nada. É porque você não deve ter o programa instalado no computador, você tem que instalar o programa. Por isso Não, está instalado, senão eu não conseguia abrir. eu vou mandar o link, então, para você agora no Facebook, tá? Olá. Obrigado, desculpa. Não, imagina.
Enquanto isso, Arlindo, posso fazer a segunda pergunta? Ok. Ó, a segunda pergunta é do Paulo. Se a vida é um jogo de soma zero, como pontuou James, né? Como tão bem pontuou James, por que então temos que nos preocupar em evoluir espiritualmente através de karma yoga, praticando dharma e etc? Well, a vida é um jogo de soma zero, é uma das lições que o James, esse na verdade não é um ensinamento do Vedanta, é um ditado americano, entendeu? Existe na América, todo mundo fala isso. Então, como se diz, é um conhecimento, né? É um conhecimento vulgar, não, tem um modo social. Popular. Popular. É um conhecimento popular. Então, é tão popular que as pessoas falam lá, toda parte, então as pessoas, sem necessidade de conhecer, de entrar em contato com as escrituras, ou com o Karma Yoga, ou com o Dharma Yoga, eles já notaram, somente de observar, conectar os fatos, né, das minhas experiências e o que eu ganho com cada objeto, as pessoas já observam e compreendem os defeitos por trás de todos os objetos experientes. Então, eles dizem, eu compreendi. Então, tudo bem, então você é uma pessoa sábia. Mas eles nem precisaram de conhecer a escritura, porque é popular, né? Então, existem muitas dessas expressões que são verdades populares, né, que são sábias verdades. Agora, por que você quer seguir as escrituras de Dharma e Karma Yoga? Porque você não quer sofrer. As pessoas, elas não querem sofrer, mas aí elas sofrem porque elas seguem somente os seus desejos e aversões. Elas são movidas por essas energias de desejos e aversões, ragas e dveshas. Então, essas energias, elas conduzem, elas propelem, elas governam, elas dirigem a vida da pessoa. Né? E o que causa esses desejos e aversões? Causa um problema mais fundamental daquilo que a gente chama de samsara. Esses desejos e aversões, eles causam apego e dependência ao objeto. Então, quando a gente está apegado e dependendo ao objeto, a gente sofre até mesmo quando a gente ainda tem o objeto. Eu consegui. Então tá. Ok. Mas essa obtenção, esse sucesso em obter o meu objeto de desejo, por si mesmo já tem um defeito enorme, porque mesmo eu lá, no crista da onda, curtindo o meu objeto de desejo, eu estou sofrendo aquela ansiedade derivada daquela preocupação de que mais cedo ou mais tarde esse objeto ele vai fugir das minhas mãos, né? Então, toda e qualquer, ou até mesmo que não ocorra isso, só a ideia de assim, o exemplo mais simples é, eu preciso encontrar o amor da minha vida, eu preciso, já encontrou, maravilhoso. Aí, imediatamente, você conseguiu, mas você já começa a sofrer. Você começa a sofrer porque você viu que você está apegado e dependente, e aí vem aquele pensamento, e aquele cara mais bonito, aquela menina mais bonita, te chamar a atenção? Então, todos esses pensamentos, né, começam a torturar a pessoa, porque mesmo quando a gente obtém o objeto, a gente já sofre essa ansiedade de, se eu perder, a gente, inconscientemente, a gente sabe que existe uma dependência, entendeu? E ninguém gosta de depender do outro, de ficar usando o outro de muleta, né? Então, é na natureza da experiência humana que a gente segue esses movimentos de desejo e aversões, desenvolve apego e dependência, sofre. Todo mundo sofre no mundo e todo mundo sofre por causa dessa condição chamada samsara, que é apego, dependência, tristeza, dor e depois perda de discriminação e capacidade de discernimento, que acaba virando um caos, a pessoa tem a mente destruída no final das contas, a nível mais extensivo, né?
leva tempos, mas a maior parte dessas pessoas que depois têm a mente destruída, só tudo por causa da ignorância, né? Continua projetando os objetos de desejo e aversão, e eu fico correndo atrás, até que eu me destruo. Né? A condição mental, psicologicamente, ela não segura a onda, entendeu? Então, por que a gente quer seguir as escrituras do Dharma, do Karma Yoga, e meditar, fazer o nosso trabalho de discriminação e crescer espiritualmente? Por quê? Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Vedanta existe somente porque Ishvara ficou com dó dos seres humanos e falou assim, os caras estão lá, podiam estar curtindo, mas estão sofrendo. Deixa eu mandar as escrituras para eles, para ver se eles param de sofrer. Vedanta é contra sofrimento. Mas se a pessoa gosta de sofrimento, a pessoa tem que se manter o mais distante possível das escrituras. As escrituras vai representar um problema enorme para uma pessoa que adora o sofrimento. Né? Então, tudo depende dos nossos valores. Né? Se o nosso valor é viver uma vida livre, feliz, satisfeita, com base no amor, na cooperação, na amizade, na paz, no silêncio, entendeu? Na ação inteligente. Esse é o nosso objetivo de vida. Então, o crescimento espiritual proposto por Karma Yoga e a libertação proposta pelo Jnana Yoga é o único caminho que existe, fundamentalmente. Mas se nós não temos um valor por felicidade, segurança, paz, amor, etc., se o nosso objetivo não é esse, então Vedanta não serve nenhum propósito. Ou se a gente ainda pensa que a solução de nosso problema fundamental, que é o sofrimento humano, o drama humano, se a solução desse problema, se a gente ainda crê que a solução do nosso problema humano, do drama, é de ser resolvido ou encontrado através da obtenção ou prevenção, obtenção dos objetos que eu quero, que eu amo, que eu adoro, então significa que a pessoa ainda precisa passar um tempo em samsara, em mithya, correndo atrás de objetos, até desenvolver a compreensão que a vida realmente é um jogo de soma zero, compreensão de que não existe, inerentemente, não existe nenhum valor em nenhum objeto, e aí começa a ficar pronta para começar a abrir para os ensinamentos do Vedanta. Os ensinamentos do Vedanta são para raríssimos indivíduos e são aqueles poucos que desenvolveram esse nível de maturidade. O que é maturidade, fundamentalmente? É a certeza absoluta, total e absoluta de que nada, nenhuma lugar, pessoa, situação de vida, posição social, nada vai me satisfazer. Porque todo e qualquer um desses objetos que eu possa obter, conseguir, realizar, eles possuem inerentemente um defeito absoluto, entendeu? Todos eles têm um defeito, e eu compreendi o defeito, eu compreendi que, fundamentalmente, não existe valor, segurança, amor, paz, tranquilidade em nenhum objeto. Eu compreendi que todos esses atributos, eles são inerentes à qualidade da mente. Então, você fala assim, a chave aqui é purificar a minha mente, desenvolver uma mente satívica, porque uma mente satívica é uma mente luminosa, uma mente feliz, entendeu? É uma mente com capacidade de discernimento, de discriminação clara, etc. Então, é muito simples. Ninguém deve seguir esse caminho a menos que a pessoa tenha desenvolvido um valor por esse caminho. E a menos que a pessoa tenha compreendido que nenhum objeto de experiência no mundo, né, em mithya, em samsara, realmente vai resolver esse problema. Somente o conhecimento da real, fundamental essência do indivíduo. A identidade real do indivíduo é a única resolução desse problema humano. Mas antes desse conhecimento ser compreendido totalmente, aceito e retido, a mente precisa ser purificada. Portanto, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar, a minha ideia é começar o Gita
nos finais de semana também, porque o Gita a gente vai levar anos fazendo o Gita, entendeu? Porque a coisa mais importante, o Bhagavad Gita é a escritura mais importante. Ela é a síntese, ela é a condensação dos Upanishads, dos Vedas. Os Vedas apresentam os Upanishads no final e o Karma Yoga e todas as outras. Antes do Karma Yoga existem outros aspectos da espiritualidade, a religiosidade humana, baseada em rituais, etc. Um pouco mais além de todo esse aspecto ritualístico, existe o Karma Yoga, que contém também alguns rituais, mas são de uma maturidade superior. E, no final das contas, os Upanishads, que é Jnana Yoga. Então, tudo isso aqui é condensado no Gita. O Gita condensa tudo isso numa história, né, muito vívida, muito divertida, né, como se fosse uma novela escrita, muito bem escrita, onde o ser é representado pelo indivíduo, né, chamado Krishna, o Sansara, o Jiva, é representado por Arjuna. Então, na medida que a gente for estudando o Gita, vai ficando sempre mais claro, mais claro, mais claro para a gente que a única saída dessa problemática humana é o autoconhecimento. E o autoconhecimento requer uma mente preparada, purificada. Mas o Gita, por si mesmo, já tem um valor enorme, porque a gente compreendendo que seguir o Dharma e compreender as leis da natureza, né? As leis que operam no mundo físico, materialista, e as leis psicológicas e éticas, né? Kármicas, compreender tudo isso, naturalmente, se a gente compreende isso, a gente vai querer seguir o Dharma, a gente vai querer, entendeu? Responder de modo apropriado, a gente vai querer pensar e agir de modo satívico, porque a gente viu que não só é no interesse do meio ambiente e dos outros, mas principalmente meu próprio interesse, é o único modo de a gente crescer espiritualmente. Se a gente chega e diz, não, esses são os 20 comandamentos, essas são as normas de condutas e você tem que fazer isso, porque senão você vai ganhar uma multa. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas seguem as leis dhármicas, sejam elas de trânsito, sejam elas fiscais, econômicas ou sociais, elas seguem porque ali elas são punidas realmente. No Brasil, muita gente não é punida, né? Então, seja por medo da punição ou seja por compreensão, o melhor para a gente, seres humanos, de modo a manter um pouco de harmonia, todo o resto da criação vive em harmonia. Nós somos os únicos que quebramos essa harmonia. Então, seja até mesmo por medo de punição, é importante que as pessoas sigam o Dharma, sigam essas leis naturais do universo, as leis sociais, as leis psicológicas e kármicas, porque isso cria harmonia e a harmonia produz peace of mind, paz, tranquilidade, todo mundo fica tranquilo, ninguém está matando ninguém, ninguém está agredindo ninguém, etc, etc. Mas quando você apresenta essas leis, né, as leis dhármicas, kármicas, psicológicas, quando você apresenta tudo isso e com uma lógica explicando o porquê, então você já não as segue por medo de punição, entendeu? Porque qual é a punição de uma estrutura religiosa como o cristianismo? Se você seguir, você vai conseguir um pedaço de terreno em paraíso, né? Mas se você não seguir, você vai ficar queimando no inferno eternamente. Então, esse é o medo da punição. Mas quando você chega no Vedanta, o Vedanta apresenta pura lógica, de tal modo que nós não precisamos de seguir nenhum dessas lógicas conceituais de vida de modo cego, né? Aquela fé cega não é uma coisa do Vedanta. O Vedanta não propaga e nem quer, é proibido a fé cega. O Vedanta simplesmente ajuda o indivíduo a pensar e compreender, analisar sua própria experiência e compreender que para o bem dele mesmo, para o bem de todos, para o bem do seu crescimento espiritual, agir de modo apropriado e em tempo apropriado, em harmonia com todos os outros seres, né?
Então, quando você tem essa lógica, esse corpo de ensinamento, que é a lógica pura, então você simplesmente, eu compreendi, agora eu realmente compreendi o valor de tudo isso, e eu vou seguir isso não porque alguém está me forçando como professor, papai, mamãe, o padre, entendeu? Não, eu tenho problema com autoridade. Tudo bem, Vedanta não é autoridade. Você é a sua autoridade. A gente apresenta lógica, você analisa, aí você segue. Se você realmente compreendeu, você segue, porque você sabe que é no seu interesse. Entendeu? É diverso. Essa é a diferença entre preaching e teaching. Preaching são esses caras que vão por aí dizendo isso, sem nenhuma explicação. Aí as pessoas, tudo bem, é legal, a natureza da dualidade é a não dualidade, tudo que existe é a consciência, e eu sou a consciência e eu sou livre. Tudo bem. Mas não existe nenhuma lógica para sustentar essas afirmações. Então, o que ocorre? As pessoas vão por aí, elas se iludem, não, eu não tenho nada para fazer, eu sou livre, isso e aquilo, blá, 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 e ficam agindo de modo feio, né? Criando, passando uma reputação negativa para a espiritualidade, né? Vendendo, passando suas noções erradas. E por quê? Porque essas afirmações, os preachings, né? Esses preachings, essas lectures, elas não são ensinamentos. Ensinamentos é uma coisa, ensinamento é que você pode até preaching no início, você diz, natureza da realidade diz, pá. Essas são as manchetes. Aí agora a gente vai apresentar os ensinamentos que vão apoiar, suportar aquilo ali, de tal modo que o intelecto humano esteja absolutamente convencido. Então, você não precisa seguir o Karma Yoga, não precisa seguir o Dhamma Yoga, não precisa seguir a discriminação Satyanitya, você não faz nada como se fosse uma obrigação, você faz porque você não quer sofrer. Muito simples. Ô, Naga, eu estava aqui pensando que também existem níveis de entendimento desses ditados populares, né? Porque que nem aqui no Brasil a gente fala coisas do tipo, dessa vida a gente não leva nada mesmo. Sim. E muitas vezes a pessoa que está falando isso, ela leva uma vida de desassossego e de busca incessante por mais coisas até chegar ao fim da vida. Porque depois eu não vou levar nada mesmo. Sim. E a vida é um jogo de soma zero, é mais ou menos por aí também, né? É um ditado popular, então tem níveis, tem uma grande verdade, mas as pessoas entendem cada um a seu modo, né? Exatamente, elas não entendem isso em sua real profundidade, né? Cada um fala isso, depois vira um ditado popular superficial para a maioria das pessoas, elas não compreendem a profundidade de um como esse. Na vida não se leva a nada, né? Não tem nada mais profundo do que isso, porque se você realmente compreender isso, é totalmente aflito, tentando acumular coisas e sempre ter mais milhões até o momento da sua morte, entendeu? Não vai levar nada, né? Exato. Mas as pessoas não assimilam, como você disse, é muito, muito interessante, muito importante. Poucas são as pessoas que realmente contemplam esses movimentos populares, né? E assimilam o significado deles mesmo. Tá, vamos para a próxima, então? Da Marta. Se o Jiva é um composto construído a partir das vasanas, isso significa que essas vasanas que formam o ego do Jiva, a personalidade dele é fruto delas. Elas formam esse corpo e esse ego apenas para que ele trabalhe em prol da realização dos desejos dela? Ou a personalidade é uma espécie ou o ego é uma espécie de árbitro que busca gerenciar e direcionar os desejos das vasanas para que elas não entrem em conflito, e assim o seu mecanismo de satisfação, que é o corpo, funcione por mais tempo, de maneira melhorada e melhor. Entendeu, Arlindo? Sim, mais ou menos.
Eu entendi que a questão é se as vasanas, elas constroem o nosso corpo, a nossa construção corpo-mente, elas são construídas a partir de nossas vasanas. Então, o objetivo dessas vasanas, do Jiva, né? A vasana é que opera esse equipamento chamado Jiva, é simplesmente aquele de tentar obter esses objetos de desejo e evitar os objetos de aversões. Então, nada mais é do que isso, né? Isso vai construindo toda aquela estrutura, os samskaras, aqueles padrões do caráter, né? A personalidade, os padrões de comportamento, etc. Então, o objetivo da vida parece, assim dizem as escrituras, é essa, né? essa máquina de vasanas que produz o Jiva, e o Jiva continua correndo atrás de objetos de experiência, e de tal modo que essa mesma vida, que é como se fosse é dura, é sofrida, é difícil, é como se você tivesse polishing, lucidando. Você sabe, para lucidar alguma coisa, você precisa de uma superfície muito áspera, né? Uma superfície áspera, você vai lucidando o seu caráter, a sua personalidade, entendeu? Através da frição com as lições que a vida vai te dando, né? Todas essas interações, né? Essas transações com estímulos e respostas, de momentos de prazer, de momentos de dor, de frustração, depressão, conseguir. Tudo isso a gente vai extraindo compreensões que vai lucidando, né? O corpo sutil do Jiva, né? O ego do Jiva, a personalidade do Jiva. Isso é o que a gente chama de crescimento espiritual, e parece que o objetivo da construção corpo-mente do Jiva humano é essa de chegar aqui, ficar perdidão, né? Porque não compreende bem o que está acontecendo e é para lá e para cá correndo atrás de objetos e acaba ficando preso, atacado, apegado e dependente a objetos, aí sofre, aí volta de novo, as mesmas vasanas vão dar continuidade a esse processo, aí sofre, alguns momentos de prazer, momentos de dor. A dor maior, porque a gente vai experimentando prazer e dor, aí depois de uma certa idade, quando a gente chega nos 60, 70, aí o corpo vai ficando fraco, a mente vai ficando fraco, aí problema de açúcar, colesterol e pressão alta, etc. A mente vai ficando sempre mais apática, tamásica, etc. Aí o sofrimento é maior ainda, entendeu? Você encarar esse fato natural na vida, que é a velhice e a doença antes da morte, você encarar isso e curtindo, né, vivendo com satisfação, com alegria, com amor e agradecimento, requer uma maturidade enorme, monstruosa, entendeu? Você praticamente, ou você tem que ser um Karma Yoga muito avançado, ou você tem que ser um Jnani, um autorrealizado, para lidar com a adversidade chamada velhice e doença e morte. Então, a vida é feita de prazeres e dores. A gente vai ficando mais velho, a gente começa a experimentar mais dores e menos prazer, mais dores e menos prazer. E com o tempo, a gente começa a desenvolver maturidade. A gente começa a ver, qual é o propósito da vida? Eu passei uma vida inteira correndo, e aqui não estou levando nada e estou praticamente sofrendo mais do que nunca agora, porque estou velho, ninguém me dá atenção, isso e aquilo. Então, esse processo de vida, que parece cruel de vez em quando, é aquilo que vai processando essa lucidação, essa purificação e essa maturidade que permite ao Jiva viver de modo saudável, né, como um sábio, né, wise, e essa sabedoria, viver de modo elegante, sábio, etc., só é possível mesmo através do autoconhecimento. Isso é o que a gente chama de moksha ou liberação. A libertação dessa agonia humana, que é viver né, sofrendo esses prazeres e dores, que quase sempre culminam com muito mais dor, quase nenhum prazer, entendeu?
Então, é um processo natural. A única saída é o autoconhecimento, mas o autoconhecimento requer uma purificação grande da mente. Eu tive essa oportunidade, quando eu voltei da Índia, eu fiquei estudando o Gita, me apaixonei mais ainda pelo Gita, e fiz esse seminário, que foi um sucesso enorme na Espanha, e eu vou continuar estudando Gita, eu quero me aperfeiçoar no Gita, porque o Gita possui tudo. Possui a yoga da preparação, purificação, e a yoga do autoconhecimento. Não existe nenhum outro modo para sair dessa problemática humana, de transcender, crescer, né? To grow out of it. Transcender isso é somente através do crescimento espiritual. Mas isso é uma coisa que somente raros indivíduos maduros vão compreender isso e vão correr atrás desse crescimento espiritual. Tá, vamos para a próxima, então. É do Rogério essa. O que acontece com esse senso de eu na dissolução final de todas as vasanas do Jiva? Esse senso de existência, em verdade, é um reflexo da consciência que somos. Então, me parece que mesmo que esse Jiva se ilumine e resolva suas vasanas, a consciência que somos vai continuar animando e vivificando outros jivas, outras formas de vida. Ou seja, eu, a consciência, na medida em que continuarei iluminando novas formas, não poderei novamente vir a iluminar e vivificar um novo jiva e novamente me confundir como sendo ele? Sim, naturalmente. O Jiva, quando ele realiza a sua real identidade ou natureza, ele se livra, ele remove a sua ignorância, mas remove só a sua, né? Os outros seres humanos, eles vão continuar sendo governados, guiados pela ignorância. E a consciência é sempre livre, mas ela é livre até mesmo através das formigas, através das pulgas, através da barata. A consciência é livre. Ela não é uma entidade experienciadora, ela não é um Jiva. Isso simplesmente são reflexos dela dentro de Mitya, né? Dentro dessa miragem chamada Mitya. Então, dentro dessa miragem, alguns indivíduos se tocam. Né? Esse processo de purificação é um processo de desenvolvimento do citocômetro, como a gente falou no outro dia, né? Eles se tocam e aí eles se livram do seu sofrimento. Então, eu sou a consciência, né? Eu sou a consciência refletida, eu sei que fundamentalmente eu sou a consciência, eu sou livre, e esse conhecimento, quando ele é direto e imediato, ele produz esse efeito, né, na mente do Jiva, que imuniza o Jiva contra todos as pegadas da vida, esses sofrimentos da vida, derivado de obstrução de desejos, né? ou coisas que eu não quero que ocorram, né? Situações desfavoráveis. Então, ele fica imunizado por causa disso. O Jiva, ele é o reflexo da consciência, ele fica imunizado porque ele sabe agora, de modo direto, absoluto, que ele é a consciência. Então, ele, como a consciência, ele é livre. E ele, como é Jiva, ele é imune a sofrimento, porque ele sabe que a consciência é a única coisa e ele permanece vivo sempre. Mas a consciência não é uma entidade. Então, não significa que eu sou a consciência, mas aí depois eu volto de novo aqui como alma individual e vou ter que trabalhar de novo para a minha libertação, porque eu vou voltar consciente. Não. Eu sou a consciência, eu sou um stream, né? Um canal de consciência, que a gente chama o percurso de uma alma. Então, eu sou uma alma individual e crio esses jivas um depois do outro, e como alma individual, eu me toco, realizo quem eu sou. Então, as escrituras dizem que isso é moksha, porque uma pessoa que, nessa vida, realiza quem ela é,
ao ponto de não ter mais nenhuma apego e dependência a objetos, ela é livre do mundo, ainda assim vivendo no mundo. Mas as escrituras dizem, e faz todo sentido, que uma pessoa nessas circunstâncias, o Jnani, ou Jivanmukta, ele muito provavelmente ele não retorna a imídia e constrói um corpo novo. Ele não assume um corpo novo e recomeça, porque aquilo que faz com que a gente sempre assuma um corpo novo são os nossos desejos e aversões. As nossas vasanas é que constroem o equipamento necessário para que essas vasanas continuem o seu percurso de experiência, né? de crescimento ou de exploração de mídia, né? De transações em mídias. Então, a gente continua fazendo isso. E a gente pode observar isso no nosso dia a dia. Quando a mente nossa está resolvida, quando a gente está livre daquela aflição, aqueles pensamentos na nossa mente que diz eu preciso disso, eu preciso daquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Quando esse sentimento de falta, de necessidade, ele se resolve em alguns momentos da nossa vida, a gente não corre atrás de nada. A gente vem aqui, quando a gente nasce, a gente vem aqui para correr atrás de coisas. E a gente sabe no nosso dia a dia que quando a nossa mente está resolvida, todos aqueles pensamentos, né, de que eu preciso disso, sem isso eu estou fodido, etc, etc. Quando esses pensamentos eles se dissolvem, a gente fica muito relaxado e tranquilo, até mesmo sentado sem fazer nada, entendeu? A gente está, uau, a vida é linda. O que é linda na vida? A existência. O que eu gosto na vida? Eu gosto da minha existência. O que é que existe mais valioso na vida? A minha existência consciente. Então, você se contenta com a sua existência, porque a sua mente está resolvida. A sua mente não pensa que a sua existência depende de obtenção e manutenção de objetos. Então, na nossa experiência, a gente já percebe que quando a gente resolve aquele problema da ignorância temporariamente, a gente não fica mandando esse corpo e essa mente correr. Vai aqui, vai ali conseguir isso, vai. Entendeu? A gente fica constantemente dizendo para o corpo e a mente correr atrás de coisas. Quando a mente está resolvida, a gente diz assim, de repente eu não preciso nem mais do corpo e a mente, porque eu estou curtindo a minha existência. Então, as escrituras dizem que o Jnani, ou Jivanmukta, ele não retorna, se ele não tiver mais karma, se ele não tiver mais essas energias de que alguma coisa está faltando, eu preciso de obter, eu preciso de resolver alguns casos, entendeu? Se essas energias de desejos e aversões, elas foram resolvidas, não existe porquê dessa alma retornar em samsara, que é um lugar onde a gente experimenta muito sofrimento. Esse lugar onde a gente experimenta muito sofrimento é simplesmente com o propósito de a gente chegar a um ponto de obter esse conhecimento que liberta a gente, né, desse labirinto, desse oceano chamado samsara. Então, algumas pessoas dizem, mas eu curto. A pessoa curte na medida que ela está curtindo, ela está exaurindo, né, ou gastando o seu punya karma. Mas quando você gasta o punya karma, né, mais tarde aí você vai cair de novo na mesma situação. O papa karma vai começar a vir e você vai começar a experimentar sofrimento. Então, esse parece ser o propósito da vida mesmo. A gente vem, a gente cresce, a gente se liberta e aí a gente não precisa mais voltar. Não é que a gente se iluminou, aí depois a consciência constrói, não. As minhas vasanas se dissolvem. As minhas vasanas, elas constroem individualmente, né? Aparentemente, tudo isso é uma realidade. Ela constrói o meu percurso de alma individual, entendeu? Elas constroem. Então, esse stream of life, esse stream of consciousness personificada como Jiva, ela se dissolve porque essas energias elas não têm a força suficiente para manter aquilo que a gente chama o ego, o indivíduo, esse fenômeno, né? Esse fenômeno separado e independente do oceano da consciência pura. A outra pergunta é da Lu. Ela pergunta:
a ignorância é inerente ao tempo? Sem espaço-tempo, poderia existir ignorância? Parece que enquanto houver tempo, haverá evolução. E enquanto houver evolução, haverá ignorância. Ou seja, enquanto o universo existir, existirá ignorância? Essa é uma pergunta muito legal, é filosófica, é difícil. Você pode, profunda, você pode repetir, por favor? Ela pergunta: a ignorância é inerente ao tempo? Sem espaço-tempo, poderia existir ignorância? Parece que, havendo tempo, haverá ignorância. Não, parece que, havendo tempo, haverá evolução. Enquanto houver evolução, haverá ignorância. Ou seja, enquanto o universo existir, existirá ignorância. Ela está querendo dizer que a ignorância é inerente ao universo, as duas coisas não se separam. Ela associou a ignorância ao aspecto mais fundamental da ignorância ao conceito chamado tempo, né? Tempo é um dos conceitos, né, que a dualidade produz. Esse fenômeno chamado dualidade produz essa sensação de tempo e espaço. Por quê? Porque a ignorância é a não apreensão da real natureza da consciência. E é natural, porque a ignorância é universal, ela sempre existiu e todo mundo aqui só é nato, só nasce a partir dessa ignorância. Então, você me permite só um minutinho que eu vou ver aqui se é o meu filho tentando me conectar. Não, ok. Vou falar com meu filho daqui a pouco. Então, a ignorância é essa incapacidade nossa, que é compreensível e natural, porque o Maia tem um poder mágico, né, de produzir, né, dualidade, diversidade. Então, no momento que a gente percebe esse mundo dualístico, como se os objetos fossem separados de nós, por que a gente separa os objetos da gente? Por que a gente percebe que o copo ele está fora de mim, tudo são objetos separados de mim mesmo, né? A gente percebe esses objetos como se estivessem fora da gente por causa dessa famosa ignorância primordial. A identificação nossa com a construção corpo-mente, principalmente do ponto de vista de espaço, com a construção chamada o corpo, né? A gente identifica o meu senso de existência como se ele estivesse plantado no corpo. Então, no momento que eu me defino como corpo, imediatamente eu percebo os outros objetos como separados de mim. Mas se por acaso nós fôssemos educados já da criança de que a nossa real identidade não é o corpo, não? A nossa real identidade é a mente, até mesmo só isso já resolveria o problema. Se a nossa identidade não é o corpo, mas se a nossa identidade realmente é o fenômeno chamado mente, tá? Então isso já resolveria um monte de problema derivado desse fenômeno chamado espaço-tempo. Porque no momento que a gente define eu sou o meu corpo, imediatamente eu vejo todos os outros corpos, todos os objetos como separados de mim. Se a gente aprendesse na escola que aquilo que eu sou, em minha essência mais fundamental do que o meu aspecto físico, é a minha mente. E que todos os objetos que eu percebo ocorrem somente dentro da minha mente, então isso já resolveria o problema de espaço, né? Espaço e o tempo é uma derivação desse mal-entendido. A identificação com o corpo físico, que cria a sensação de que os objetos estão afastados e distantes de mim, né? E depois essa distância entre eu e um objeto, e depois aquele outro objeto, isso imediatamente cria uma sensação de tempo, né?
duração do contato que eu tenho com o objeto, duração entre o contato de um objeto e outro, e assim por diante, né? Então, a gente desenvolve essa sensação, esse sentido de que existe o tempo. O tempo é quando um objeto ocorre dentro de mim, e esse objeto produz satisfação, porque é em harmonia com minhas vássanas. Então, ele permanece ali, aí eu vou curtindo, aí ele começa a diminuir, aí aparece um outro objeto na minha mente, um outro pensamento. Os pensamentos e objetos são a mesma coisa. Eles podem nascer da minha mente, ou eles podem ser estimulados do objeto que aparece fora. Mas o objeto fora existe dentro, e o objeto dentro existe fora, sempre. Então, todos esses objetos que ocorrem somente dentro de nossas mentes, se a gente soubesse disso, imediatamente a gente já não caía nesse truque de Maya de fazer parecer como se os objetos existissem fora de nós e de que existe o fator tempo entre experiência, duração de experiência e distância entre objetos. Tudo isso é fundado nessa ignorância fundamental. Então, onde é que a gente vai? Lê de novo a pergunta para ver o que mais eu posso dizer em relação a ela. A ignorância é inerente ao tempo? Sem espaço-tempo? Não. Ok, a ignorância é um produto, o tempo é um produto da ignorância, isso a gente já resolveu. Everything é um produto Parece da ignorância. A criação do universo, do ponto de vista do Jiva, é um produto da ignorância. Enquanto houver evolução, haverá ignorância. Ou seja, enquanto o universo existir, existirá ignorância? Não, então tá. Então, sim, o universo é o show que promove a ignorância, entendeu? Um show tão bem... A gente vai no cinema e a gente tem todas aquelas imagens being projetadas rapidamente, né, que é o fundo lá da tela do cinema, projeta tudo aquilo ali e aí cria uma sensação, uma experiência de movimento, ação, espaço-tempo e distância, etc. Então, tudo isso é criado através dessas projeções rápidas, entendeu? São fotografias pequenininhas. Então, do mesmo modo, o universo é essa projeção, entendeu? Que cria esse sonho, né? essa realidade aparente de diversidade de tempo, espaço, nomes e formas, e ações e respostas, etc., dramas e tudo mais. Então, quando a gente vê esses filmes no cinema, a gente sabe que é um filme, mas é fácil chorar quando a coisa fica dramática e a gente se identifica com alguém, entendeu? Eu me identifiquei com esse ator e agora ele está morrendo, aí eu começo a chorar, fiquei triste, etc. Eu fiquei feliz porque o meu ídolo ganhou, venceu, né? Dentro do filme. Então, a gente se identifica com essa projeção criada por Maya, que é a projeção do universo, e isso é natural, é comum, porque é uma projeção muito bem feita, né? Muito mais bem feita do que a analogia que a gente usa como a projeção na tela do cinema. Agora, o Mithya, ele nos dá uma impressão de evolução, entendeu? Essa evolução, na verdade, ela nada mais é do que uma constante modificação. Essa projeção, ela é projetada através de pura inteligência, puro conhecimento e pura inteligência. E essa inteligência, que é a definição de Ishvara nada mais é do que pura inteligência, Deus é pura inteligência. Essa inteligência não é uma inteligência dinâmica, não é uma inteligência estática, né? As leis da natureza não são estáticas, elas se aprimoram constantemente, porque todo esse universo, né, a natureza desse universo, é em constante modificação. Em Mithya, tudo se modifica constantemente. A harmonia é mantida, a inteligência de Ishvara mantém a harmonia do universo, né? Todas essas leis maravilhosas, equilibrando, tudo é interconectado, tudo é interconectado. O ser humano ele vai rolando cada vez mais porque ele vai fazendo algumas ações
e depois não consegue perceber quais são os produtos, os resultados que ele não vê dessas ações. Quando a gente vê, a gente criou muito CO2 na camada da atmosfera, a gente fez buracos na proteção de ozônio, que foi uma proteção que o Ishvara colocou ali para a gente, para filtrar todas aquelas radiações tóxicas. Então, tudo é projetado de modo perfeito. A gente vai fazendo as coisas e aí a gente vai se enroscando, né? Se enrolando, criando dificuldade. A gente sabe que a gente produz o oxigênio, o gás carbônico, e as plantas produzem o oxigênio. Então, existe uma harmonia. Todos os jivas do universo, todas as criaturas produzem a CO2 e as plantas produzem o oxigênio para a gente. Então, a harmonia, balança, equilíbrio total. O que a gente faz? A gente começa a crescer a população, e para crescer a população, a gente vai produzindo sempre mais CO2 e a gente vai cortando sempre mais árvores que equilibravam o sistema, produzindo oxigênio. Então, Ishvara é esse equilíbrio, essa harmonia inteligente que ela se modifica constantemente, entendeu? Dependendo das circunstâncias do field. Então, a gente vê como evolução, mas, na verdade, é adaptação. E agora nós temos uma problemática, que é a problemática dos seres humanos, que explodiu, né, a população humana no planeta, talvez não tenha sido a primeira vez, né, e a gente, né, danejou o nosso meio ambiente, danificou o nosso meio ambiente a níveis tão extremos nesse momento, que muitos cientistas dizem que é irreversível, né? O que a gente causou, irreversível, a extinção da nossa civilização humana é uma coisa quase que irreversível. Então, Ishvara, essa inteligência dinâmica, ela vai continuamente, né? Ela vai se adaptando, reencontrando equilíbrio, né? Os seres humanos guiados pela ignorância, né? Muito rajas e tamas na mente dos indivíduos humanos, eles enlouquecem, eles querem o que eles querem, começam a destruir o seu próprio meio ambiente. Eu penso que mais cedo ou mais tarde, a Ishvara, essas leis naturais, ela vai saber qual a única saída, a única solução aqui, porque mandou Krishna, mandou isso, mandou aquilo, mandou ajuda, todo mundo tentando restabelecer o Dharma, entendeu? Influenciar essas pessoas a Dharma. Se não tiver jeito, entendeu? Ela vai restabelecer a harmonia em sua criação, eliminando os jivas humanos. Se não tem saída, não tem saída, entendeu? Ou simplesmente produz uma doença que elimina, né, 80%, 90% dos seres humanos, de modo que a natureza, né, as leis naturais, elas consigam restabelecer a harmonia do sistema, né? Então, a gente vai vendo Ishvara é pura inteligência e a gente percebe, olhando de perto, de uma visão mais estreita, a gente vê como evolução. A natureza de Nitya é aquilo que constantemente se modifica de um momento a outro. E ela se modifica segundo essa lei, que é a inteligência, conhecimento puro, que está sempre reencontrando a harmonia e equilíbrio. Tá? Então, aparece como evolução, mas nada mais é do que essa constante dinâmica de Nitya, de manter a harmonia de todas as suas leis, todo o seu campo de ações. Tá, a próxima pergunta é do Marcos. Tenho 40 anos e sei que a juventude passou. Basicamente, em todos os empreendimentos da vida, tive fracassos. Seja porque me faltava o conhecimento adequado, a habilidade eficaz ou os meios necessários. Ou seja, um cumprimento de um karma pessoal que não conheço ou compreendo. No geral, até mesmo houve algum sucesso, mas este foi parcial e insuficiente. Hoje, com a luz dos conhecimentos, é mais fácil aceitar todo este drama da vida. Porém, a questão é, como me manter estimulado e vencer tamas para executar ações e empreendimentos, além do mínimo para a sobrevivência? Sabendo que o campo dármico não vai me dar o que eu quero, a menos que o que eu queira esteja de acordo com os interesses do campo. E mesmo assim, né, estando de acordo com o campo,
a consecução, a realização disso vai depender do campo e não do que eu quero, e sabendo ainda que a existência em Nietzsche é um jogo de soma zero e que no final vencer é impossível, como então se manter estimulado diante de tudo isso e realizar as ações necessárias? Sim. Somente a compreensão mantém esse nível de estímulo, de confiança, de motivação, entendeu? De positividade. Você precisa compreender o que é o Karma Yoga. Esse é um exemplo típico, né? O caso do Mark, de o quanto importante o Karma Yoga é. Então, o Karma Yoga é aquela ciência que explica para a gente que se nós agirmos segundo a harmonia do campo, segundo a harmonia de Ishvara, entendeu? Sempre levando em conta a necessidade do todo, o interesse do todo, um espírito de gratitude, porque a coisa mais valiosa já nos foi dada, que é a nossa vida, nossa existência consciente. A gente já tem a vida. Agora, a gente tem um pouco de ignorância que diz que, de modo para mim ser feliz, eu tenho que conseguir isso, conseguir aquilo. Né? Tudo bem, gente, dá luz a esses pensamentos. Eles são fundamentalmente ignorantes, mas a gente não quer reprimir nada disso, entendeu? Vedanta diz que repressão é psicologia pobre, muito rudimentar. A gente tem que crescer, transcender a ignorância, não reprimi-la. Então, se existem essas vozes que dizem eu preciso disso, preciso daquilo, então a gente precisa dar expressão a essas vozes, a menos que elas sejam vozes pequenininhas, e você tenha desenvolvido uma compreensão e uma mente tão contemplativa que você diz, não vou nem perder tempo com essas vozes, mas não parece o seu caso, Marco. Então, se você tem já uma experiência passada de fracasso em alguns projetos de vida, etc., muito provavelmente faria bem para o seu crescimento espiritual você, em vez de se sentir derrotado e se permanecer paralisado, porque você não quer se confrontar com mais nenhum risco de fracasso, você simplesmente você age como a Arjuna foi convidado a agir, entendeu? Você pega as suas armas e você age. Age como? Age como um Karma Yogi. Porque você sabe, o Karma Yogi, a felicidade dele não depende do resultado de suas ações. A felicidade que ele obtém, que ele curte, entendeu? Que ele nutre, é a felicidade derivada de um estado mental de uma pessoa que segue o Dharma. Quando você segue o Dharma, naturalmente, você vive em paz com você mesmo. Entendeu? Eu estou fazendo aquilo que é justo, estou fazendo dentro da melhor das minhas possibilidades, dos meus talentos, etc. Entendeu? Estou fazendo de modo justo, não estou quebrando, não estou mentindo, não estou roubando ninguém, não estou trapaceando. Eu sei que os resultados não dependem somente de mim, mas dependem muito de mim. A gente tem uma responsabilidade, nós temos que colocar nossas ações em harmonia com os nossos desejos têm que estar em harmonia com o Dharma, senão a gente não vai curtir a felicidade independentemente do resultado. A gente curte essa felicidade quando a gente segue o Dharma, respondendo apropriadamente em uma tempística justa, quando ela é em harmonia com o campo, quando ela é uma contribuição para o campo, uma cooperação, entendeu? Então, com esse espírito, que só é possível através de uma compreensão possível da ciência chamada Karma Yoga, com esse espírito, a nossa felicidade ela é um produto não dos resultados, mas do processo de viver a vida. Entendeu? Eu tenho essa energia para construir esse business, esse negócio, quero ceder, eu quero casar, seja qual for. Então, eu vou usar a minha natureza extrovertida ao meu favor e através do desenvolvimento dessa energia, eu vou processando purificação e cultivando punya karma, porque a minha mente vai ficar sempre em paz e tranquila, porque eu estou fazendo sempre o melhor, porque a minha felicidade não depende dos resultados, mas depende da qualidade a qual eu coloco as minhas ações no campo no campo de ações. A gente coloca como uma atitude do Karma Yoga, que é aquele que realmente compreendeu o que é Ishvara, o que é Deus,
Eu passei a maior parte do tempo lá na Espanha falando do que é Deus. Incrível. A coisa mais importante é as pessoas compreenderem o que é Deus. Né? Porque elas têm dificuldade de conceptualizar Deus e pensam que não, é uma coisa estranha, Deus não existe, Deus não é lá em cima, não é aqui, não é ali. Deus é essa inteligência dentro de cada célula, de cada átomo do nosso corpo e todos os outros corpos. Deus é isso, a gente tem que ser grato por Deus a cada momento, porque Ele está fazendo tudo isso para a gente. Entendeu? Através de Maia, Ele projeta tudo isso, Ele nos dá os 5 órgãos sensoriais, a mente, e a gente pode andar por aí vivendo nessa experiência de prazeres e dores, aí a gente tem o mérito de encontrar as escrituras, e todo o tempo Ele está fazendo a digestão do meu almoço, fazendo a purificação do meu sangue, reciclando todas as células do meu corpo. Então, a gente compreender o que é Deus, a gente não pode mais simplesmente, a gente naturalmente, a gente vive nesse constante estado de gratidão e amor e satisfação pela oportunidade de estar aqui vivendo tudo isso, e Yeshua está dando isso, propiciando tudo a gente, sabendo que os resultados dos meus projetos dependem do campo dármico, dependem das minhas ações, mas os resultados dependem também de infinito número de outros fatores, os quais eu não tenho nenhum controle. Existem os fatores, quando a gente vai fazer um empreendimento, na Índia existem diversos tipos de cultura, eles sempre invocam Deus, Ishvara, dizendo assim, me ajudem. E quase sempre eles dizem Shanti em 3 vezes, eles dizem Shanti em 3 vezes, pedindo força a esse ser, né, consciente, esse inteligente, conhecimento puro, que a gente chama inteligência Ishvara, né, pura. A gente invoca esse ser dizendo assim, me dê força para superar os meus próprios obstáculos interiores, as minhas limitações pessoais interiores. Então, me dê força para minha mente fique clara, de modo que eu possa ter a energia física, energia mental, emocional, psicológica, e depois me dê uma ajuda removendo os obstáculos que estão além das minhas capacidades, além do meu controle, mas ainda assim eu sei que existem, né? O presidente ou o ministro pode dizer uma coisa que já muda tudo. O Trump ataca a Síria ou a Rússia e de repente vem a guerra, aí os meus projetos vão, todos eles, entendeu? A vida de todos vem afetada. Então, existem todos esses outros fatores, eu sei que existem, mas estão além do meu controle. E depois existe uma infinidade de outros fatores que eu não tenho nenhum controle e eu nem sei quais são. Porque o conhecimento do Jiva é mínimo, o conhecimento de Ishvara é a totalidade. Aquilo que a gente chama de conhecimento científico, por exemplo, é quase nada. Nada. Todas essas leis naturais do universo, da manifestação, elas existem, sempre existiram. E do mesmo modo, todas essas escrituras do Vedas sempre existiram. Mas a gente precisa simplesmente de remover um pouquinho da ignorância para começar a perceber que existem algumas leis precisas e inteligentes, feitas de conhecimento puro, que estão operando e mantendo toda essa harmonia no sistema. Então, esses conhecimentos humanos são mínimo. O conhecimento de Ishvara é tudo, porque todo o universo é feito de conhecimento e inteligência pura. Então, a gente pede para me ajude, venha a favorecer, né, os fatores do campo que eu nem tenho ideia do que sejam, que eles possam contribuir, harmonizarem, se alinharem, ou de modo que eu possa obter o sucesso no meu projeto. Então, a gente faz o que a gente pode, a gente compreendeu o que é Deus, a gente sabe que os resultados estão além da gente, a gente não se paralisa com medo de falha, porque a gente sabe que o sucesso e a falha não depende do Jiva somente, depende de tantas outras coisas. Se o Jiva sofreu tantas falhas, é porque ele precisava sofrer algumas falhas. De repente, o ego precisava ser um pouco
lucidado, sofrendo um pouco de falhas nesse momento da vida, entendeu? Aí é o momento que a escritura chega, você, ok, você tem que sair dos tamas, chama essa energia, né? Compreenda a escritura do karma e do dharma e comece a reconstruir a sua vida, né? De modo que você possa ir curtindo a sua vida independentemente dos resultados. Você depender dos resultados para ser feliz, Marco, é uma cilada horrível. Horrível, horrível, horrível. E quase todo mundo cai nessa cilada, entendeu? Porque a gente não tem realmente controle, a gente pode influenciar um pouco. Bacana, lindo. Uma pergunta? Anda, posso dar uma pergunta, né, Marcos, aí? Assim, Tuzita, eu estou preocupada com o tempo. Tem aqui a última pergunta, eu prefiro Então bom. a última pergunta, depois o Arlindo vê se dá tempo de responder. Tuzita, pode falar, Tuzita. Então tá. Tá. Que baseado no período do eu sei que existe uma sutileza, né? E você tem que os objetos não vão trazer felicidade e você fugir dos objetos, né? Às vezes a gente opta por fugir achando que compreendeu. Existe essa sutileza. Como ter essa compreensão de que não é fuga e realmente é compreensão? Sim. Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente vê isso e muito complementatória em relação à pergunta do Marco. Porque é muito comum a gente ver no mundo espiritual pessoas que renunciaram o mundo do trabalho, né, como donos de família, e viraram espirituais, mas viraram como fuga, entendeu? O objetivo não é fugir ou reprimir, mas é o crescer e transcender, entendeu? Aquelas limitações pessoais, né? Então, a gente identifica esses movimentos porque quando a gente transcende realmente, a gente renuncia o mundo dos negócios e os valores da vida, etc., a gente experiencia peace of mind, a gente experiencia a mente tranquila, satisfeita, porque você está seguindo a sua natureza, entendeu? É o seu dharma naquele momento, você transcender o mundo do corre-corre atrás dos objetos, né? Agora, a gente não pode renunciar à ação somente e escapar do mundo, e ir para um ashram, ir para uma floresta, uma caverna, né? Pensando que a gente, escapando da ação, a gente encontra a libertação, porque a libertação e a ação, elas não contradizem, elas não impedem uma outra, elas não são, entendeu? Contraditórias, né? Então, a gente não pode fugir da ação pensando que a libertação é um produto direto da paralisação da ação, porque a ação é simplesmente uma expressão física, rudimentar, daquilo que existe na mente. Os objetos, eles permanecem na mente do indivíduo que ainda os desejam. Os medos permanecem ainda na mente dos indivíduos que ainda os temem. Então, a gente não pode simplesmente abandonar o aspecto superficial desses objetos que estão, né, firmes e arraigados na mente do indivíduo. É um fracasso total. E a pessoa que tenta de fugir do mundo, carregando essas energias dentro dela, imediatamente ela se sente fracassada, ela se sente conflito, etc. Ela sente que não é correto, entendeu? Ela sente que não é correto. A gente sabe qual é o momento da gente engajar o mundo e qual é o momento da gente começar a abandonar o mundo, entendeu? É um momento, é uma questão que só a maturidade é um produto do conhecimento, do karma e dharma, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de ver, não, essa história acabou para mim, fechou, né? A gente diz em português, não, fechou para mim, isso aí fechou. Eu não tenho mais interesse, eu não tenho mais um valor por isso. Eu tenho valor por isso, e tenho um valor por self-knowledge, por autoconhecimento. Então, fechou para mim isso. Então, a gente vai transcendendo
esses valores somente na medida que a gente compreende o defeito desses valores, a limitação desses valores, entendeu? E o fato que, inerentemente, nenhum objeto possui nenhum valor. Essa é a verdade absoluta. É difícil, é perigoso dizer isso, muito obrigado por sua pergunta, porque aí algumas pessoas imediatamente possam, né, inferir e dizer, se não existe felicidade em nenhum objeto, então eu não vou correr mais atrás de nenhum objeto. Mas essa é uma desculpa de uma mente tamásica que quer justificar ela mesma, dizendo, não, eu ouvi dizer que não existe, intrinsecamente não existe nenhum valor, nenhum objeto. Então eu não corro atrás de mais nada, eu simplesmente tomo cerveja, vejo televisão, e como pizza e permaneço vivendo de modo mais tamásico possível, né? Então, o indivíduo ele sabe quando ele está realmente transcendendo alguns valores através da compreensão e quando ele está simplesmente tentando fugir. Quando ele tenta fugir, ele vai se sentir inadequado, sentir fracassado, vai se sentir pequeno. Ele sabe que ele vai ter um conflito. O ego vai dizer assim, não, você é tão espiritual, mas dentro vai ter aquela outra voz dizendo assim, pô, você é um fracasso. Mas quando você realmente transcende, você se sente em paz com você mesmo. Esse é o termômetro que nos permite de ver, entendeu? Esse é um ponto importante mesmo. Porque até quando a gente tem essa necessidade, essa energia que nos compele a desenvolver os nossos projetos, é importante que a gente siga esses movimentos, entendeu? É importante que a gente siga, não, eu preciso obter isso, eu preciso de construir minha casa, eu preciso de construir o meu business, eu preciso de ter um relacionamento íntimo, eu preciso... Então, tudo bem. Fundamentalmente, você não precisa de nada, tá? Mas a mente está ali dizendo, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. Uma mente que está sendo agredida por essas noções, ela não vai ter sossego se você tentar reprimir essas noções. O único modo é você dar expressão a essas noções com o conhecimento do Karma Yoga, com a atitude do Karma Yoga. Entendeu? As suas ações vão ser muito mais eficazes porque elas estão livres de toda aquela aflição e ansiedade em referência aos resultados das suas ações. E a sua vida vai ser sempre mais uma expressão de paz, tranquilidade, que vai melhorar a qualidade das suas ações, porque cada ação você está fazendo aquilo como uma atitude de gratidão, de contribuição, e etc. Né? A atitude do Karma Yoga, né? Você tem aquela atitude, essa atitude, ela é derivada. Karma Yoga é feita de ação apropriada em tempo justo e uma atitude. Essa atitude, ela vai crescendo na medida que você compreende o que é Deus, o que é Ishvara, entendeu? E o que é essa relação entre Jiva e Ishvara, o relacionamento entre Jiva e Ishvara. Quanto mais a gente vai compreendendo ele, mais a gente vai desenvolvendo essa reverência, esse respeito e essa gratidão por essa inteligência que nos proporciona tudo. Então, a gente vai agindo, né, com reverência, com gratidão e dedicando as nossas ações ao campo. O que é uma ação sattvika, uma ação dharmica, uma ação do Karma Yoga? É uma ação que, acima de tudo, é uma contribuição para o campo. Você faz isso porque você quer contribuir. Você não está fazendo uma ação porque você quer só para você. Existem 3 tipos de ações. Existe a ação tamásica, que é o mais horrível possível. A minha ação é motivada por um desejo egóico, de que é para mim, eu. E você está disposto a fazer coisas horríveis, fazer mal a muitas pessoas por causa desse desejo monstruoso, devorante, absolutamente adármico. Então, são as ações mais horríveis. A pessoa tamásica, ela tende a ser uma mente criminal ou adármica porque ela tem preguiça de desenvolver de skills, as habilidades, como se diz skills, Marco? De desenvolver habilidades. As habilidades profissionais necessárias para ir lá e ter sucesso. Então, ela quer enganar, quer roubar, quer manipular, quer fazer tudo isso. Então, essa ação adármica é a pior que existe.
O indivíduo pode pensar, mas não importa, eu estou com 5 milhões de reais no banco. Não, tá vendo? O cara se deu bem. No Brasil a gente fala assim, se deu bem, está com 5 milhões no banco. Se deu bem, não, se deu mal. Entendeu? Dentro daquele cara, ele ele agindo de modo tamásico, de novo, ele se destruiu espiritualmente. Existem ações que promovem crescimento, existem ações que promovem estagnação e tem ações que promovem a regressão espiritual. Você vai ficando sempre mais para baixo e você vai experimentar sempre mais hell, inferno, papa karma. Entendeu? Qual é o papa karma? Eu tenho 5 milhões, mas a minha mente está destruída, eu não tenho paz, é uma aflição constante, culpa, ressentimento, medo de ser pego, vão me levar para a cadeia. Você vê o Lula, toda essa gente aí? Eles sofrem o tempo todo, entendeu? Então você paga na hora. Você pode estar coberto de ouro, mas você está se destruindo o seu processo espiritual, você está destruindo o meio ambiente, destruindo outros seres. Então você vai pagar com um papa muito grande. Você já está pagando e vai pagar depois. Entendeu? Então, a ação tamásica é a pior de todas. A ação rajásica, ela não é tão ruim, ela não promove o crescimento espiritual, mas pelo menos não cria muito papakarma. É uma ação que é simplesmente eu quero para mim, mas eu vou jogar seguindo as regras do jogo. Entendeu? Não vou roubar, não vou trapacear, não vou enganar, não vou matar, etc, etc. Vou jogar segundo as regras, mas o meu interesse é só eu, e no máximo minha esposa e meus filhos e basta. Né? Então, essa é uma ação rajásica. Ela não produz crescimento espiritual, mas ela não te puxa para baixo. Então, o que é uma ação dharmica ou sattvika? É uma ação que você é motivado mais a dar, a contribuir do que a ver. Entendeu? Então, você tem os seus objetivos, você tem um interesse também, mas o seu interesse, a sua motivação principal é contribuir para Ishvara, é contribuir para o campo de Ishvara, entendeu? Então, você é um contribuidor, você tem os seus objetivos, mas é secundário, você segue as regras. Então, essa é a atitude do caminhão que produz crescimento espiritual e purificação e preparação da mente ao máximo, entendeu? Então, é importante a gente não fugir para as cavernas. O Arjuna estava tentando fugir do campo de batalha, fugir para as cavernas e queria voltar para a floresta. Ele tinha passado 13 anos lá, queria voltar para lá, porque no último momento ele se tocou do problema dele, chamado samsara, apego. Ele observou, ele notou na pele o apego dele com Bhishma, Drodha e todos os outros parentes dele. Então, quando ele viu aquilo, ele era chamado a agir apropriadamente no tempo justo, fazendo o dever dele, seguindo o dharma dele, mas o dever dele naquele momento era um dever extremamente desprazeroso. Mas é um dever. Então, às vezes, a gente é chamado a agir, mas é um sacrifício. Aí que as escrituras falam sobre o espírito de sacrifício. Muitas vezes a gente tem que sacrificar os nossos desejos compulsivos, nossos quereres. Eu. Ele estava apegado, ele chamado a agir, segundo a Dharma, ele era ali para restabelecer o Dharma. O apego dele fez com que ele permanecesse cego, e aí ele começou a querer violar, quebrar o Dharma, porque ele queria fugir para as florestas para ficar meditando. Né? Uma pessoa vê assim, não, naturalmente, ele é espiritual, ele tem tanta compaixão, etc., ele não quer matar. Não. Ele estava pagando o preço daquilo que a gente chama samsara, apego, dependência, tristeza, dor, e perda de discriminação e de discernimento. Então, voltando para o fio da sua questão, a gente não pode simplesmente abandonar esses desejos que a gente tem, e a gente tem que seguir esses movimentos, mas seguir ele na linha do Dharma, compreendendo Karma e Dharma,
E assim fazendo, a gente está processando essa purificação do nosso intelecto e a gente está curtindo as nossas ações. A gente não mais é dependente dos resultados, né? A gente vai curtindo porque a gente tem aquele senso, aquele sentido de satisfação porque eu estou fazendo a coisa certa, fazendo a coisa justa. Agora a última pergunta. A última pergunta é do José. No livro do James, no capítulo Yogi Caído, ele explica que Vedanta não se preocupa em matar o ego, pois o vê como mais um objeto. A minha pergunta é: qual a mola propulsora das vassanas? O ego não faz parte disso? As vassanas não foram criadas por ele? Quando você é autorrealizado, a realização não destrói as vassanas. No entanto, se você é um autorrealizado com vassanas, como você pode ter certeza que é realizado? Quando a última vassana é dissolvida, isso se dá pelo resultado da investigação contínua? E com a morte das vassanas, o ego também morre? São várias perguntas numa só. Então, ótimo. Então, foi ótimo que essa pergunta. Essa pergunta é importante porque teve uma pergunta antes que tinha tocado nessa questão e eu esqueci de responder, que é você ter que processar e dissolver todas as vassanas. Esse é um mal-entendido muito comum no mundo espiritual. As pessoas pensam, principalmente no mundo da yoga, né? No mundo do Nirvikalpa Samadhi, eles pensam que no mundo do budismo, eles pensam que todas as vassanas precisam ser dissolvidas. O ego precisa ser dissolvido e destruído, a mente precisa ser dissolvida e destruída, né? Mas não é assim. A mente, o ego, as vassanas são aquele material semente que produz, né, os pensamentos e os desejos na mente consciente do indivíduo. Então, tudo isso é parte daquilo que a gente chama dinâmica do nosso corpo sutil, né? Então, o corpo sutil do indivíduo, ele não precisa ser danificado, destruído, removido, as vassanas não precisam ser dissolvidas completamente. O que a gente precisa é simplesmente, moderadamente, inteligentemente, regular e neutralizar aquelas vassanas que são rajásicas e tamásicas e desenvolver vassanas que são satívicas. As vassanas que são rajásicas e tamásicas, elas são vassanas fundadas na auto-ignorância do ser. Todos nós havemos essas vassanas. A raiz delas, a fundação dela é: eu sou a construção corpo-mente, eu preciso disso, disso, daquilo, eu preciso de defender, às vezes a melhor defesa é o ataque, etc, etc. Então, essas vassanas, elas precisam ser neutralizadas ou dissolvidas na medida que a gente expõe a nossa mente consciente aos ensinamentos, às escrituras sobre o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o único remédio para neutralizar ou cancelar a autoignorância. Então, a gente, na medida que a gente vai estudando, contemplando e assimilando as escrituras, a gente vai desenvolvendo vassanas que são baseadas no autoconhecimento, vassanas inteligentes, vassanas satívicas, vassanas de compreensão e de conhecimento da real natureza do ser e da realidade. Então, essas vassanas, elas vão começar a produzir pensamentos diferentes, qualitativamente, desejos qualitativamente diferentes. Então, essas 1000 vassanas, elas vão produzir uma mente contemplativa, uma mente purificada. Então, o objetivo não é esvaziar o subconsciente de todas as vassanas, porque se nós não tivermos nenhuma vassanas, a gente vai ter que ficar num estado de Nirvikalpa Samadhi todo o tempo. Nirvikalpa Samadhi é quando todas as vassanas são neutralizadas. Então, mas eles não conseguem destruir todas as vassanas, porque basta que eles saiam daquele estado mental e as vassanas aparecem de novo. Então, eles querem voltar para aquele estado de Nirvikalpa Samadhi
porque ali eles pensam que minhas vasanas foram dissolvidas. Então, o objetivo proposto pelas escrituras de Ishvara não é de você simplesmente destruir ou esvaziar todo o conteúdo do seu subconsciente, as suas vasanas, as suas tendências. Ninguém consegue viver nesse mundo sem tendências, ninguém consegue viver sem vasanas. Mas a gente precisa de uma qualidade de vasanas que promova a contemplação, vasanas que promova a purificação. A mente do indivíduo, quando ela está condicionada por vasanas que são satívicas, elas produzem essa qualidade contemplativa de reflexão, contemplação, meditação, e essa é a mente que consegue assimilar os conhecimentos da verdade e reter. Então, qual é o objetivo nosso? O objetivo é converter rajásicas e tamásicas vasanas em satívicas vasanas. É tudo isso. Isso é o processo que a gente chama de purificação do corpo sutil, do intelecto do indivíduo. E somente um corpo sutil ou intelecto purificado é capaz de compreender, assimilar e reter o conhecimento Tatsvamasi. Eu sou a consciência pura. Então, legal, eu gostei porque eu pude falar um pouco sobre isso, que eu esqueci antes. Então, o indivíduo, quando ele sabe quem ele é, quando ele é um Jnana, quando ele é purificado, e quando esse conhecimento é firme, as vasanas continuam operando ele. Mas elas são vasanas que produzem satisfação, prazer, amor, tranquilidade, paz, etc, etc. São vasanas que produzem o sofrimento, produzem o oposto do sofrimento, a felicidade. Então, o objetivo do Vedanta é remover a infelicidade, a dor, né? E produzir uma vida condicionada por vasanas satívicas que produzem shanti, paz, amor, tranquilidade, clareza mental, entendeu? Etc, etc. É isso, Arlindo. Acabaram as perguntas. Ok. Então tá. Wanda, se eu precisar, eu falo com você mais tarde, tá? Eu vou tentar encontrar você. Tá bom, pode chamar pelo Zap. Aquele outro assunto. Então, lembra de fazer um encontro com o Fábio e com a Rutinha. Ah, sim. Vou fazer. Um abraço a todos vocês e até a semana que vem. Tá bom, Arlindo. Obrigado, Obrigada, Maria. gratidão. Carlos, Carlos está perguntando aqui se vai ficar gravado e disponível. Vai, Carlos. Ainda hoje eu tento subir no YouTube e passar o link, tá? Fábio, eu vou falar com você daqui a pouco pelo Zap, tá? Gente, Tá bom. Obrigada. Bom domingo. Já ia falar bom sábado. Bom domingo a todos. A gente se vê semana que vem. Vai se falando lá pelo Face. Um abraço. Tchau.